Essa é a parte 2 do desenvolvimento do meu mini-jogo online em tempo real. Neste vídeo, irei construir o sistema base do servidor WebSocket, permitindo comunicação instantânea entre o servidor e o cliente. No arquivo manager.py, que eu criei no final da parte 1, iremos importar a biblioteca FetchAPI para termos acesso à classe WebSocket e importaremos a biblioteca async para usarmos funções assíncronas. A função manager irá receber o parâmetro WebSocket. Este representa a classe WebSocket com a solicitação de conexão do cliente. Antes de estruturar a manager, vamos criar uma classe de suporte chamada controller, que será responsável por guardar informações importantes sobre o estado do servidor, como por exemplo, se ele está rodando. Vamos iniciar a manager aceitando a solicitação de conexão do cliente e dando início ao loop que manterá a conexão ativa. Sem esse loop, o servidor aceitaria a conexão com o usuário, mas logo a fecharia. Vamos deixar todo o funcionamento do servidor dentro de um trickset, para evitarmos derrubar o servidor caso ocorra algum erro. O Python é uma linguagem de programação síncrona. Isso significa que ele executa uma função após a outra, mas isso não é bom para o nosso servidor. O ideal seria que algumas funções fossem executadas ao mesmo tempo. Para isso, importamos a biblioteca asyncio. Usaremos ela para criarmos testes assíncronos que executarão nossas funções ao mesmo tempo. Sender e receiver são funções auxiliares que eu ainda não criei, mas já vou adicionando-as para poupar tempo. Elas são uma das funções que eu mencionei que devem ser executadas ao mesmo tempo, sem esperar uma pela outra. Agora vamos criar a função sender. Usaremos os mesmos imports de manager.py. Sender é responsável por enviar mensagens para o cliente. Essas mensagens carregarão informações do jogo, como posições dos objetos, vida, entre outros. Esse type-checking vai servir para importarmos classes, funções ou variáveis sem gerar circular import error, que ocorre quando dois arquivos importam funções um do outro. Isso será necessário para a tipagem do nosso sistema. Sender também deve iniciar com async e terá como parâmetros controller para receber a classe auxiliar com as informações do servidor e WebSocket, que é a classe que representa a conexão com o cliente. Dentro de Sender teremos um loop que será executado enquanto o servidor estiver ativo. É por isso que Sender e Receiver devem ser executados ao mesmo tempo e não depois do outro, porque o loop impediria a execução do segundo. Teremos uma lista base que armazenará as mensagens e usaremos um laço for para iterar sobre as mensagens da lista e enviá-las separadamente. Para limitarmos a quantidade de views por segundo, usaremos um método slab da biblioteca asyncio e usaremos um tempo fixo, que estará definido na classe controller. Por padrão, nosso servidor sempre enviará automaticamente duas mensagens. A primeira é a mensagem PIN, que é uma mensagem para testar a conexão, e a segunda mensagem é o tempo de resposta do cliente. As mensagens possuirão um formato inicialmente específico para padronizar a comunicação entre servidor e cliente. Esse formato tem um JSON em Python chamado de JSON. Ele terá um campo contendo o tipo de mensagem, que pode ser text ou JSON, e outro campo com o conteúdo referente ao tipo de mensagem. Isso ajuda a prever a mensagem que está sendo enviada ou recebida. Vamos fazer o receiver. A estrutura é semelhante a sender. Em receiver, não teremos um limitador repetição com o tempo. Assim que receber e processar uma mensagem, já estará disponível para receber outra. Para fazermos o teste se está funcionando, vamos simplesmente printar a mensagem que foi recebida. Em a.py, criaremos uma rota WebSocket assíncrona para iniciar a conexão. A rota, por padrão, envia uma classe WebSocket com a solicitação de conexão do cliente. Essa classe será enviada para a manager, que dará início ao servidor. Tudo pronto para testar. Vamos iniciar a aplicação e torcer para não dar erro. Tudo certo até o momento. Vamos testar usando uma extensão qualquer do Chrome. A URL de conexão é mesmo da página inicial, com exceção que a URL WebSocket inicia com WS ao invés de HTTP. Se a conexão for bem sucedida e não der nenhum erro,
O servidor deverá estar enviando mensagens tipo text com conteúdo sendo a palavra PIN. Tudo certo. Vamos enviar uma mensagem para testar receive. O servidor parou de enviar a mensagem. Significa que ocorreu um erro. O erro mostra que o servidor esperava um JSON ou DICT, mas recebeu outro tipo de valor. Vamos tentar novamente mandando o formato esperado. Enviamos e o servidor continua mandando mensagem. Isso é um bom sinal. Vamos ver se a mensagem foi recebida e printada. Aqui está ela, Hamoud. Decidi que Hamoud Habib será um dos personagens do meu jogo. O servidor desconectou porque eu precisei dar uma saída. Bom, agora que já está funcionando, vamos dar uma organizada no script. Vamos separar a parte responsável por de fato enviar mensagens sender. Isso porque no futuro ficaria muita coisa agrupada, dificultando o entendimento. Para isso, vamos criar uma função interna assíncrona chamada _send, que vai receber a lista de mensagens que serão enviadas. Vamos criar um type da estrutura que a mensagem deve ter. Em core, vamos criar um arquivo chamado types.py que agrupará todos os types do nosso sistema. Nesse arquivo, vamos importar de types_dict. Ele permite criarmos uma classe que representa um dict, com chaves e tipos de valores. Vamos criar uma classe chamada messageType que herdará type de dict. Essa classe será a nossa tipagem para o formato que as mensagens devem possuir. Continue _send. Vamos passar a estrutura responsável por enviar mensagens que está em sender para cá. Vale lembrar que _send também deve receber como parâmetro WebSocket, representando a conexão com o cliente. Agora sender simplesmente chama _send, mandando para ele a lista de mensagens. A mensagem de teste só será enviada se controller.pom for true, e ao enviar a mensagem de teste, controller.pom passa a ser falso. Para evitarmos erro, vamos garantir que _send tente mandar a mensagem apenas se o servidor estiver ativo. Qualquer problema com o servidor, controller.isGuin torna-se falso e o servidor para de enviar e receber mensagens. Em receiver, vamos organizar o sistema que detecta a resposta do cliente para a mensagem de teste. Vamos adicionar a tipagem esperada de mensagem extrair_o, messageType, que informar se a mensagem é text ou JSON. Receiver só vai processar a mensagem recebida se ela conter a chave messageType, caso contrário ele a ignora. Vamos extrair o content da mensagem, que representa o conteúdo enviado. Se messageType for igual a text e se content for igual a POM, que é a resposta esperada do cliente para a mensagem de teste, então marcamos controller.pom com true, liberando o servidor para enviar outra mensagem de teste. Note que fizemos com que o receiver só processe a mensagem se ela conter messageType e content, caso contrário ela é ignorada. Agora vamos marcar o tempo que a resposta do cliente chegou e tirar a diferença com o tempo que a mensagem de teste foi enviada para sabermos a velocidade da conexão. Para isso, vamos importar a biblioteca Timer e em controller vamos adicionar o atributo sendTime, que armazenará o tempo que a mensagem foi enviada, e receveTime para armazenar o tempo que a resposta foi recebida. Também devemos importar TimeManager.py. Em receiver, ao receber a mensagem definimos controller.receveTime para o tempo atual. Fazemos isso com o método time da biblioteca Time. Em _send, fazemos a mesma coisa ao enviar a mensagem de teste, mas definimos controller.sendTime. Ainda em _send, vamos calcular o tempo que o cliente demorou para responder à mensagem de teste. Esse tempo é chamado de PIN. Vamos calcular esse tempo tirando a diferença entre o tempo que a mensagem foi enviada menos o tempo que a mensagem foi recebida. Esse valor está em segundos, então multiplicaremos por 1000 para deixá-lo em milissegundos. Esse valor também estará tipo float. Vamos transformá-lo em integer. Para facilitar, eu também vou limitar o PIN a 999 milissegundos, ou seja, mesmo que passe desse valor será convertido de volta. Agora vamos adicionar o valor de PIN nas mensagens para enviar para o cliente. Este valor será sempre enviado ao cliente 30 vezes por segundo. Vamos testar se está funcionando. A mensagem de teste
PIN só deve ser enviado uma vez a cada resposta do cliente com POM, mas o tempo de resposta deve ser constantemente enviado. Está teoricamente funcionando, mas o tempo de resposta deveria estar aumentando, já que eu, que represento o cliente, não estou respondendo a mensagem de teste do servidor. Vamos descobrir o porquê disso. Acho que descobri o porquê disso. Vamos mover a linha responsável por armazenar o tempo de envio para fora. Assim, o tempo estará sempre sendo armazenado. Vamos testar. Agora está funcionando. Quando eu envio a mensagem, o tempo reinicia e baixa o valor do PIN, que aumenta se eu não responder. Na parte 3, vamos criar o sistema de sala com renderização de objetos no TIGS. Eu faria com PhasEGS, mas descobri que o Phaser não é muito bom para renderizar jogos em 3D. O problema é que eu nunca mexi com o TIGS, então eu vou ter que aprender um pouco antes de trazer vídeos. Valeu por assistir e até a parte 3.